Olá, sou o professor José Leite Júnior, do Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará e também do programa de pós-graduação desta mesma universidade. Vou falar sobre o tema Imagem, Imaginação, Esclarecimento, a construção do enunciador na obra de José Saramago. Esse trabalho é baseado na minha pesquisa de pós-doutoramento que eu fiz em 2016, com a supervisão do professor Benjamin Abdala Júnior, a quem eu dedico esta minha exposição. Então, é importante lembrar que, tendo falecido em 18 de junho de 2010, então nós temos os 10 anos, né, do falecimento de Saramago, agora em 2020. E daqui a 2 anos, uma vez que ele nasceu em 16 de novembro de 1922, em Azinhaga, que é uma pequena localidade lá da província do Ribatejo, lá em Portugal. Então, portanto, daqui a 2 anos nós teremos o centenário de Saramago, que foi um fenômeno único, uma vez que foi o único falante da língua portuguesa, né, escritor em língua portuguesa, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Então nós temos, portanto, aqui em 1998 esse reconhecimento, tá? E ao mesmo tempo um recado para nós que somos da lusofonia, que realmente a comunidade, sobretudo assim, eurocêntrica, né, não nos reconhece intelectualmente, né, mesmo também em relação à arte literária. Bom, é muito importante, se aqui interessa focalizar, né, essa construção do enunciador literário em Saramago, observar neste discurso que ele faz, em que ele coloca como título de como a personagem foi mestre e o autor seu aprendiz. Então, temos aí um enunciador literário que reconhece no próprio trabalho com a literatura a construção da sua figura, né, o seu simulacro, né, como enunciador. Tá bem? Então, é evidente que há um simulacro de enunciador e também um pressuposto enunciatário formando-se em torno, né, de um enunciado, gente, aquilo que seria na concepção de Benveniste, né, e também depois recuperado por Grimaz, né, se constituiria, né, um sujeito da enunciação, tá certo? Bom, muito importante desse discurso foi reconhecer que a primeira personagem que vai ser mestre para ele é o próprio avô Jerônimo. Então ele diz: o homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever, né? Bom, mas é esse avô que contava histórias para ele quando ele era menino, tá bem? Então ele, portanto, reconhecia no avô a pessoa, segundo ele, né, que era o senhor de toda a ciência do mundo e que tinha uma capacidade de transformar aquelas histórias em algo mais interessante, né, no princípio de quem assim conta um conto aumenta um ponto, né? Então certamente ele se encantou com essa figura do avô e depois se encantaria com outras figurinhas, né? Agora só que não mais de carne e osso, mas figurinhas de papel, como ele no mesmo discurso diz: agora sou capaz de ver com clareza quem foram os meus mestres de vida, os que mais intensamente me ensinaram o duro ofício de viver. Essas dezenas de personagens de romance e de teatro que neste momento vejo desfilar diante dos meus olhos, esses homens e essas mulheres feitos de papel e de tinta. Então, certamente, né, é no exercício da criação dessas personagens que ele também se exercita, tá certo, como um criador de ficção. Tá certo? Então, é evidente que quem escreve a ficção também se coloca como uma espécie de personagem, né? Então nós temos uma projeção do enunciador real, né, com as suas estratégias discursivas, tá certo? Isso, evidentemente, se aprende com a própria praxis literária. No mesmo trabalho, ele coloca como ponto de partida, né, dessa criação desse enunciatário
narrativo na figura do pintor, que aparece no Manual de Pintura e Caligrafia. Porque o H, como ele denomina, é um pintor, tá certo? Que, insatisfeito com aquela pintura só de encomenda para pessoas importantes, ele começa a escrever, vai escrevendo o diário e faz uma reflexão profunda sobre a arte italiana, certo? E a partir daí ele se descobre também um escritor, tá certo? Então é interessante ele lembrar que nessa prática ele busca as próprias raízes e as raízes do mundo. Quer dizer, então sempre há uma preocupação, né, com o próprio sentido da sua inserção no mundo e o próprio sentido que a humanidade dá para o mundo através do quê? Do discurso, tá certo? Bom, então temos em Saramago, sem dúvida nenhuma, a síntese das grandes tendências do século XX, e é evidente que ele extrapola o século XX, assim, porque ele vai buscar muitas referências do passado, mas do modernismo, por exemplo, ele é sempre um experimentador, faz experimentação estética. Por exemplo, nos 3 livros de poesia, são os 3 únicos, ele começa ainda com uma certa com interesse pelo decassílabo, né, ainda tem uma certa visão até um pouco tradicional, tá certo? Mas aí quando ele passa para o segundo livro, né, quando ele sai dos poemas possíveis de 66 para provavelmente Alegria, ele já vai, né, assim, tendo uma maior variação na versificação. E no livro O Ano de 1993, que é de 75, então ele vai simplesmente fazer um poema em prosa, uma ficção científica, distópica, né, algo realmente, inclusive sem pontuação e assim por diante. Bom, a própria escrita, né, que é a chamada escrita de Saramago, em que ele não utiliza os sinais convencionais de pontuação, coloca frases entre vírgulas, isso vai ocorrer a partir do livro de 1980, que é O Levantado do Chão. Então isso mostra uma constante, né, experimentação. Além disso, o neorrealismo, tá? Dentro do modernismo, a tendência neorrealista é pelo seu compromisso em denunciar, né, os problemas sociais, né, na sociedade, todas as formas de opressão, tá certo? Bem, temos também uma influência do surrealismo, e eu casaria aqui com o realismo fantástico aqui da América Latina, uma vez que ele vem buscar situações inusitadas com maneira de chegar a uma crítica, inclusive irônica, em relação à ideologia. Ou seja, ele coloca o absurdo para dizer que na verdade o absurdo é o que nós achamos na nossa anestesia, não é? Em relação às questões humanas e tal, urgentes e demandas, né, nós não enxergamos, tá? E o existencialismo, certo? Então aí nós teríamos também outra tendência, uma vez que ele se preocupa com essa ética que decorre de sabermos que a vida é limitada, né? E a morte, portanto, exige um posicionamento adulto, certo? Um projeto pessoal e um projeto também coletivo, né, para a existência humana. Ora, então temos muita interdiscursividade no trabalho de Saramago. Por exemplo, temos uma série de experiências literárias que vão participar intensamente da sua experiência literária particular. Como, por exemplo, o Camões, né, que aparece em Que Farei com Este Livro, que é de 80, tá? Então ali a própria figura do grande, né, escritor, o Vieira, né, que você, por exemplo, ao ler o que não é de ficção, o livro Viagem a Portugal, que é de 81, então você vai encontrar o comecinho do livro já falando, né, do Vieira, a propósito, né, do sermão aos peixes, aliás, que tem muito a ver com a história do Brasil e o problema da escravidão indígena. Bom, e também Pessoa, por exemplo, Fernando Pessoa, que no ano da morte de Ricardo Reis, né, 84, né, aparece, né, na verdade ele aparece como fantasma. O livro é sobre o heterônimo Ricardo Reis. Bom, temos um constante diálogo com as artes, né, as artes visuais, como o próprio Manual de Pintura e Caligrafia, né, que é de 77. Por exemplo, no Evangelho segundo Jesus Cristo, no começo é a descrição de uma gravura de Albrecht Dürer, né? Então esse livro, que causou muita polêmica, né, de 91, começa com uma descrição de uma obra das artes plásticas. E a música também, nas intermitências da morte, a morte se apaixona pelo violoncelista. Há uma presença constante de Johann Sebastian Bach, né, que é lembrado
tá certo? Na sua genialidade. Bom, e temos também muitos gêneros, né, para o mesmo autor, uma vez que ele trabalha com a poesia, com o teatro, com a ficção, né, tem um livro de contos, mas tem essa enormidade, né, de romances, crônica, né, memória, certo? Então, portanto, um polígrafo. Bom, segundo o próprio autor, e nós estamos buscando essa ideia de uma formação, né, poética, né, de um itinerário, de um projeto literário, de formação de um enunciador literário. Então o próprio autor admite que a sua poesia é a coluna vertebral do seu projeto poético. Então não há como desligar aqueles 3 primeiros livros de Saramago do que ele faria depois. Então pessoas interessadas no estudo mais complexo, mais profundo de Saramago, eu aconselho que observe atentamente, né, os poemas possíveis, o Provavelmente Alegria e o ano de 1993. A imagem, a imaginação e o esclarecimento. Então essa é a minha proposta justamente para a pesquisa de pós-doutorado. Então eu entendo que Saramago propõe uma imagem, ou seja, quando ele apresenta uma proposta de figuras e de temas, certo? E inclusive que faz cruzar figuras e temas, né, em isotopias que se cruzam e vão formando o que nós temos visto na crítica de um modo geral, verdadeiras alegorias, quando aquela situação particular na verdade representa algo simbolicamente muito, né, mais complexo, como por exemplo o Manual de Pintura e Caligrafia. Não é só a história daquele pintor, é a própria humanidade que sai do pictórico para a escrita e com isso, né, constitui a própria história, tá certo? No Ensaio sobre a Cegueira, o confinamento que vai lembrar que a humanidade pode a qualquer momento regredir para o estado de barbárie. Bom, então a imaginação seria a digressão, certo? Saramago utiliza o seu trabalho para buscar as raízes, como ele próprio disse no discurso Nobel, inclusive as raízes judaico-cristãs, daí o seu interesse pela religião, não a crítica infantil, certo? Né, assim, da negação, pela negação, né, dos valores religiosos, mas a cobrança da coerência dos valores humanísticos que deveriam existir na formulação religiosa, tá certo? E não na manipulação religiosa que muitas vezes é praticada pelos poderosos. Ora, e finalmente o esclarecimento, certo? Que é o fazer persuasivo. Ele faz isso na forma do romance-ensaio. Então, temos aquilo que eu até coloquei como subtítulo da minha pesquisa, que é pregação aos que não creem no que veem e creem no que não veem. Portanto, há um desvendamento, né, do problema ideológico, que seria o esclarecimento dentro da perspectiva de ascendência iluminista. Bom, para Saramago, gente, a praxis literária é um trabalho, certo? Então, eu até num trabalho refletindo sobre o conceito de narrador de Saramago, eu digo que ele recusa a abstração, às vezes, de um narrador, porque ele se recusa a se separar do trabalho, da obra. Então, dentro do conceito marxista, se ele se separa do próprio trabalho, isso seria a admitir uma alienação em relação ao próprio trabalho, tá certo? Então, dentro da sua coerência marxista, ele tenta não se, né, se eximir da responsabilidade pelo que ele produz esteticamente. Bom, temos, enfim, em Saramago, uma voz para os que não tiveram voz. O romance histórico, ou pelo menos, né, de alusão histórica, como, por exemplo, o Memorial do Convento, traz personagens que não são lembrados na história oficial, certo? A Blimunda, né, que tem poderes de visão, consegue ver quando está em jejum através das pessoas e até das coisas, né? O seu companheiro, que é um mutilado de guerra, que é o Baltazar, e temos a figura real histórica, que é o padre Bartolomeu, certo? Que é um precursor da própria ciência, em meio a um ambiente que ainda, quer dizer, foi o último momento em que em Portugal ocorreram os autos de fé com execução, inclusive o Baltazar será sacrificado, né, no final, certo? Ao lado de Antônio José da Silva, o judeu, que por acaso também é brasileiro, né, e foi acusado de crime de judaísmo.
Bom, então temos, portanto, essa voz, né, para os que construíram a história, né, mas que não contaram a história. Temos uma visão para os que olham e não veem. Temos aqui um ouvido, tá? A constituição de ouvido para os que não escutaram as demandas do seu próprio tempo, certo? Que, portanto, diante, né, das grandes dificuldades da época, certo? Se omitiram, né, por insensibilidade ou por ignorância, certo? Enfim, temos, né, uma grande síntese, né, de um sujeito da enunciação literária, certo? Que vai incansavelmente, né, realmente disputar, tá certo? Aquilo que vai constituir, gente, a concepção de verdade, que não é algo em si, certo? A verdade que sempre é construída pelo discurso, né? Através do discurso. Então ele faz, portanto, uma proposta, certo? Como, por exemplo, no ensaio sobre a lucidez, né? Ele vai apresentar a ideia de uma greve do voto, né? Para questionar, tá certo? Essa hipocrisia que o mundo ocidental, capitalista, muitas vezes assim propõe, né, para colocar uma democracia de fachada, mas de fato impor uma ditadura, certo, daqueles que detêm o poder, o capital, sobretudo nos tempos em que nós estamos vivendo de neoliberalismo, certo, e de supremacia, né, do mercado financeiro, né, sobre todas as atividades, uma mercantilização geral e uma desumanização da própria vida e da natureza, da exploração e assim por diante, né? Então, temos, portanto, né, esse é o Saramago. Claro que isso dito em pouquíssimas palavras, né? Então não diz tudo, certo? Mas quem sabe possa despertar o seu interesse pela pesquisa nesse grande autor, tá, da nossa contemporaneidade. Então, boas leituras de Saramago.